Beleza, pessoal? Então vamos começar os nossos exercícios. Questão 1. O espaço mundial sob a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo? Pessoal, só relembrando um pequeno detalhe, tá? Quando nós estamos falando em geografia, tá? Não em história. Em geografia, sobre mundo contemporâneo, a gente está falando desse processo aqui que a gente está estudando, que é esse período pós-globalização, transição, né, de intensificação da globalização a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o mundo contemporâneo é essa nova dinâmica, né, que a gente vive no mundo atual, nessa dinâmica atual que a gente está conhecendo, né, aqui como a nova ordem mundial, beleza? E esse texto, né, desses autores, né, o livro desses autores já até faz uma crítica com relação a esse período, né? A nova desordem mundial. Por quê? Nessa nova ordem mundial que nós estamos estudando, né, da multipolaridade, o que a gente percebe? Que existe uma rede muito grande de fluxos, de influências, né, no mundo todo. Que é exatamente o que essa imagem aqui, desse mapa, representa e quer, né, que você, na verdade, faça uma análise, uma interpretação baseada nisso, tá? Essa é a ideia central, que você entenda que existem países que vão ter mais influência do que outros, né, e que não há, de fato, uma grande hegemonia dos Estados Unidos. Até existe, mas ele não está sozinho no mundo, tá? Existem, outras potências mundiais. Tem que saber ler legenda, tem que saber identificar interpretação cartográfica, tá? Vamos olhar aqui nesse mapa. Nós temos, quem são as grandes potências mundiais aqui, Estados Unidos, Europa, Japão, ou seja, ele está de fato falando desse período multipolar que a gente viu, beleza? Então vamos lá. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto do avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Agora a gente não usa mais esse termo, países de primeiro e terceiro mundo. A gente fala países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou países emergentes, né? Pois bem, considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para gabarito letra C, a influência das grandes potências econômicas. Por quê, pessoal? Olha só nesse mapa aqui, potências mundiais. É a partir dessas três grandes potências, né, dessas três regiões do mundo, que você vai ter a difusão, tá, de outras áreas de influência baseado nessa nova espacialização industrial, né, a partir de uma rede muito mais ampla, essa aldeia global, né, que foi proporcionada pelo avanço da globalização, né, vai permitir que você tenha esses países que são as potências econômicas, né, controlando o espaço mundial que vai estar cada vez mais sobreposto nesse mundo, né, multipolar. Deixa eu subir aqui para você poder ler. Então vamos lá, gabarito letra C. O retrato das relações internacionais proposto na ilustração resulta de um sistema marcado por dependência e vinculação geográfica histórica, colonial e mercantilista, com fortes vínculos de projeção geopolítica em áreas de influência a partir das grandes potências econômicas, tá? Por que a letra A está errada? A estagnação dos estados com forte identidade cultural, né, é falsa. Estados como China e Índia possuem forte identidade cultural e não estão estagnados. Por mais que você tenha, com a difusão da internet, multimarcas, né, entrando nos países, você tem, né, a mistura de culturas, né, principalmente a cultura americana, né, difundida no nosso dia a dia. Mas existem países que não são completamente influenciados ainda, né? Tem características próprias, identidades culturais próprias, tá? Então, a letra A está errada por isso. Letra B, o alcance da racionalidade anticapitalista. O mundo nunca foi tão capitalista, né? Ainda mais com a ascensão, né, dos Estados Unidos com o fim da Guerra Fria. Então,
de fato, nesse mundo aqui, né, da nova ordem mundial, o mundo está cada vez mais capitalista, né? São as relações econômicas que regem todas essas relações, né? Alternativa D, a dissolução de blocos políticos regionais. Blocos políticos estão em fraca atuação. O que a gente vê como um forte nesse período são os blocos econômicos, né? Que é o que a gente viu lá, que os países vão fazer relações, trocas comerciais e benefícios, né? Para poder aumentar o seu lucro, aumentar o seu PIB, tá? Letra E, o alargamento da força econômica dos países islâmicos. Os países islâmicos, eles não ainda encontram dificuldades econômicas e sociais, porque são países que ainda sofrem nos períodos ainda situações, né, de guerra, de conflitos armados, né, enfim, por esse processo colonial aí dito pelo gabarito que é a letra C, tá bom? Então, uma questão tranquila, mas pode, de certa forma, confundir muita gente por conta da análise do mapa. Então, tem que prestar atenção, gente. Saber ler legenda, saber ler mapa, tá? É muito importante por isso.